Fala pessoal, aqui é o professor Vinícius e nesse vídeo estarei explicando as 26 questões de matemática do 8º ano da avaliação diagnóstica de entrada de 2021 e o caderno em questão é o M0805 do 8º ano. Então eu espero ajudar de alguma forma, então acompanhe o vídeo. Começando aqui na questão 1, Mariana ela ganhou de sua tia uma toalha de mesa que tem o formato de um hexágono ou hexágono. E como que a gente pode representar esse formato, né? Aqui nós temos algumas figuras, lembrando que para ser um hexágono precisamos de 6 lados. Então, olhando ali as suas opções, você vai encontrar a correta. Aqui na questão 2 temos um gráfico que fala sobre o percentual da população que utiliza a internet no Brasil. O texto em porcentagem da população representa qual elemento desse gráfico? Então, essa parte aqui, o que ela representa no gráfico? Daí você analisa, né? Fonte, legenda, título do eixo horizontal ou título do eixo vertical. Só para lembrar, a fonte de onde foi tirado o gráfico, a legenda é o que significa, por exemplo, algum símbolo ou algum elemento, e o título do eixo horizontal, na posição horizontal, e o título do eixo vertical, na posição vertical. Então, analisando ali as suas alternativas, você vai encontrar facilmente o que significa esse porcentagem aqui da população no gráfico. Agora, na questão 3, observe o polígono apresentado na figura, esse daqui em cinza, e esse polígono ele pode ser classificado de duas formas. Daí você vai ter que analisar losango e paralelogramo, losango e quadrado, paralelogramo e retângulo ou quadrado e retângulo. Bem, daí você precisa analisar, conhecer ali as figuras e verificar qual é a correta. Na questão 4, Carla mandou fazer uma ampliação, então ela vai aumentar o seu quadro. Tem aqui na malha representado, né? A medida da área do quadro ampliado em relação à medida da área do quadro original de Carla corresponde a... Então aqui a gente pode fazer a área facilmente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6, a área aqui vai dar 36. E aqui você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 12 por 12, a área aqui 144. Daí você vê 144 em relação a 36, ele é quantas vezes maior? Daí você tem as opções, né? O dobro, 2 vezes, quádruplo, 4 vezes, sextuplo, 6 ou triplo, 3 vezes. Então você precisa analisar a ampliação dessa área e ver quantas vezes ele aumentou. Na questão 5, observe os triângulos, aqui na malha quadriculada. Qual desses triângulos é escaleno? Lembrando que para ser escaleno, os 3 lados precisam ser diferentes. Então você analisa como que você vai saber disso. Ali você pode contar os quadradinhos ou apenas observar. Aquele triângulo que tem 3 lados diferentes é o que você vai assinalar aqui na questão 5. Questão de número 6. Observe os polígonos apresentados abaixo. Nós temos os polígonos e os ângulos internos. Dentre esses polígonos, qual é o polígono regular? Se você não lembra, para ser um polígono regular, os lados e os ângulos precisam ser iguais. Então você analisa ali qual figura que eu tenho lados e ângulos iguais, né? Questão de número 7. Considere o número racional apresentado no quadro abaixo, 0,06. Qual é a escrita por extenso desse número? Daí você tem as opções, né? Se é centésimo, décimos, um 6 normal ou um 60, né? É claro que ele não é um 6 nem um 60. Daí você pode analisar com calma se ele tá 6 centésimos ou 6 décimos, né? É só você contar as casas ali bonitinho e você já vai encontrar a sua resposta. Questão de número 8. Temos 4 triângulos aqui. Qual desses triângulos é acutângulo? Para ele ser um triângulo acutângulo, os ângulos internos, ele precisa todos, né? Ele tem que ser menor que 90 graus. Não pode ser nem 90, nem maior. Não pode aparecer nenhum ângulo igual ou maior que 90. Então você analisa ali os triângulos e vê aquele em que todos os ângulos são menores que 90 graus. Daí você tem a numeração correspondente ao triângulo. Questão 9. Marina comprou para alguns amigos ingressos para a apresentação de uma banda. Aqui nós temos o setor, né? Cadeira, camarote e tudo mais. O valor em reais, 320, como vocês veem, e o valor promocional também em reais.
Marina, ela comprou 5 ingressos comuns para o setor cadeira. Então aqui, ó, cadeira, ela comprou 5 ingressos desse aqui. E 2 ingressos promocionais para o setor camarote. Camarote está aqui, ela comprou 2 promocional, então teremos que multiplicar isso por 2 também. Quanto Marina pagou ao todo na compra desses ingressos? Então a continha básica que vocês precisam fazer, pessoal, é pegar os 320, multiplicar por 5, tabuado 5, depois pega 210, multiplica por 2, faz o cálculo e no final você vai somar as suas duas soluções que você vai encontrar uma das 4 opções que está correta. Questão de número 10. O retângulo ele é um quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos e congruentes. Por ter essas características, o retângulo, independente das medidas de seus lados, também se classifica como. Então, qual das figuras aqui também possui 2 pares de lados paralelos e congruentes? É o losango, é o paralelogramo, é o quadrado ou o trapézio. Quando fala pares de lados paralelos, são lados que não se cruzam, e congruentes é que tem ali a mesma medida, né? Então você dá uma analisada ali com calma. Lembra, o losango é mais ou menos assim, o paralelogramo ele tem esse formato aqui, o quadrado, lados iguais, né? E o trapézio, podemos pensar mais ou menos assim. Lados paralelos é um paralelo ao outro e congruentes iguais. Daí você analisa ali qual opção é a correta. Questão 11. Observe a operação apresentada no quadro abaixo, 14,7, esse pontinho aqui, vezes 7. Qual o resultado dessa operação? Aqui não tem jeito, né? Você precisa multiplicar isso vezes 7, daí é só você fazer 7 vezes 7, 49, sobe 4. Faz a conta, como tem uma casa só, você vai colocar a vírgula aqui, faz a operação, soma ali que você vai encontrar a opção desejada. Questão de número 12. Em um torneio de voleibol, cada equipe que obtém uma vitória conquista 3 pontos. Nesse torneio, se a equipe perde ou empata, ela não conquista pontos. Então aqui nós temos as equipes e aqui as quantidades de pontos. De acordo com essas informações, qual foi a quantidade de vitórias obtida pela equipe que conquistou a maior quantidade de pontos nesse torneio? Das 4 equipes, a que conquistou mais foi a equipe Oceano com 45 pontos. E ela só conquista o ponto 3 pontos por vitória, não existe outra opção. Então você vai pegar o 45, vai fazer uma divisão por 3 e vai encontrar a opção correta. Questão 13. Observe os números no quadro abaixo, 117, menos 109, 192 e menos 111. Qual desses números é o menor? Então, se você tem aprendido números inteiros, é claro que 117 e 192 não pode ser menor, porque os dois ali são negativos. Então você pensa ali um pouquinho, quem dos dois você acha que é o menor número, né? Ele não quer saber o maior, ele quer saber o menor. Então, quanto mais distante do zero, menor é o número. Questão 14. Observe no desenho abaixo, parte de um ladrilhamento composto por triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros, 3 lados iguais e os ângulos também, né? Nesse desenho, o ângulo destacado de cinza mede, então aqui é 60 graus. Como o triângulo ele é equilátero, aqui também tem que ser 60. E o que você precisa lembrar, este ângulo todo aqui é um ângulo raso e ele mede 180 graus. Como esse pedacinho aqui é 60, é só você tirar. Pega 180, tira esse 60 que você encontra a opção correta. Questão 15. Observe o problema apresentado no quadro abaixo. Jorge comprou uma caixa de bombons contendo 24 unidades e deu 1/4 deles para sua irmã. Assim que abriu a caixa, quantos bombons sobraram nessa caixa após Jorge dar esses bombons para sua irmã? Então aqui nós temos 4 resolução e você vai ver qual das descrições levam à solução do problema apresentado. Quando ele deu 1/4, se você pegar 24 e dividir isso aqui por 4, você vai encontrar quantos bombons ele deu para a irmã. E a pergunta é quantos bombons sobraram na caixa. Então faz a divisão e depois subtrai de 24. Aqui cada um fez de uma forma e você precisa ver qual delas está apresentando a solução correta do problema. Daí, no caso, tem mais do que uma solução correta, né? Então você dá uma analisada com calma, veja ali o que está acontecendo. Se você encontrar uma, daí a outra você vai automaticamente também encontrar. Então, faça com calma que você consegue encontrar a solução correta. Questão 16. Considere as figuras apresentadas aqui na malha. Temos 4 figuras. Qual dessas figuras representa um retângulo? Para ser retângulo,
precisa de lados paralelos e os ângulos ali internos 90 graus somados 4 360, né? Então, olha uma figura por figura, tenho certeza que você conhece qual é o retângulo, daí é só assinalar a figura correspondente. Questão 17. Joana, ela possui uma coleção de 184 canetas. Ela distribui igualmente essas canetas em 4 caixas. Quantas canetas ela colocou em cada caixa? Então a conta que você precisa fazer, 184 dividido por 4. Você vai encontrar a sua resposta. Na questão 18, Saulo precisa comprar 3.000 ml de leite para preparar um bolo. Quantos litros de leite Saulo precisa comprar? Então é só você pegar esses 3.000 e fazer uma divisão por 1.000. Daí a sua resposta vai estar em litros. Daí você vai encontrar a alternativa correta. Questão de número 19. Observe as planificações de alguns sólidos apresentados abaixo. Temos 4 aqui, é a planificação. Qual dessas planificações corresponde a uma pirâmide? Uma pirâmide ela precisa ter ali uma base quadrangular e aqui ela vai ter um ponto ligando ali um vértice mais ou menos assim, né? Daí olhando para as figuras você consegue analisar qual delas representa uma pirâmide. Na questão 20, Renata comprou uma lata de leite em pó para sua filha e observou no rótulo da embalagem as informações nutricionais representadas na tabela. Temos carboidratos, proteínas e as gorduras, enfim. E desse lado aqui, a quantidade por porção de 26 gramas. E daí temos a pergunta, a quantidade de gorduras totais contidas em 26 gramas desse leite em pó é igual a... Ela quer saber as gorduras totais, então a gordura total está aqui, é só fazer uma ligação aqui que você vai encontrar a resposta correta. Questão 21. O professor Rodrigo colocou no quadro o desenho abaixo e pediu para que seus alunos escrevessem algumas observações sobre os ângulos P, Q e R. Esses ângulos aqui. Entre as observações escritas pelos alunos, Rogério escreveu que a soma de PQ mais R dá 180 graus, Bárbara escreveu que a soma dos ângulos dá 360, Fábio disse que a soma dos 3 ângulos tem que ser menor que 180 e Denis escreveu que o ângulo Q é igual a P mais R. Apenas um desses alunos escreveu uma observação correta sobre os ângulos do triângulo. Qual desses alunos escreveu essa observação correta, né? Nós temos as 4 opções, os 4 alunos, só lembrando que nós temos um ângulo raso e a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar aquele valor bonitinho lá que vocês conhecem, né? Relacionado a 180 graus. Então analisa ali o que cada um fez e assinale a resposta correta. Questão 22. Um cientista mantém o material a uma temperatura de menos 7 graus. Após uma verificação de segurança, ele foi informado que deveria diminuir a temperatura em mais 2 graus. E em qual temperatura deve permanecer o material após essa verificação? Aí aqui nós temos as opções. Vamos pensar que a temperatura já estava em menos 7 graus. E depois ele teve que diminuir a temperatura em mais 2 graus. Então, ele já estava menos 7 graus, e nós vamos somar ali com menos 2 graus, que vai ser a diminuição da temperatura. Então, devo 7, devo 2, é essa conta que você precisa fazer e vai chegar na opção desejada. Questão 23. Ivan, ele verificou que uma determinada máquina copiadora gastou 4 minutos para fazer 62 cópias. Ele utilizou essa máquina com as mesmas configurações anteriores e fez 186 cópias, sem interrompê-la. Quanto tempo essa máquina copiadora gastou para fazer as 186 cópias? Então nós podemos separar aqui por tempo e cópias. Faremos aqui uma regra de 3, né? Em 4 minutos, ele consegue 62 cópias. Para 186, podemos chamar aqui de x ou do que você preferir. Faz aqui a multiplicação cruzada, multiplica, divide e você vai encontrar se é 7, 8, 12 ou 31 minutos. Questão 24. Uma fábrica produz borrachas escolares que, para serem vendidas, são acondicionadas em caixas que possuem o formato de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões externas estão representadas aqui no desenho abaixo, né? A borracha ela tem esse tamanho e a caixa que vai ser armazenada, as borrachas estão aqui. De acordo com essas dimensões, quantas borrachas no máximo podem ser acondicionadas nessa caixa? Aqui, pessoal, estamos trabalhando com volume. Podemos descobrir o volume da borracha multiplicando as 3 dimensões. É só você fazer 1 vezes 4 vezes 2, isso vai dar
8 centímetros cúbicos. Faz o volume aqui da caixa, é só você fazer 4 vezes 16 vezes 8, você vai encontrar o volume. Pega esse resultado, divide por 8 centímetros cúbicos, que é o volume da borracha, e a gente vai descobrir quantas borrachas cabem aqui dentro. E aqui nós temos as opções, a qual você irá encontrar a correta. Aqui na questão 25, Roberto ele comprou uma barra de doce de leite. No dia em que ele comprou, a esposa Helenice comeu 4 décimos dessa barra. E enquanto isso, o Roberto comeu 1/5. 1/5, se a gente multiplicar isso aqui por 2, fazer uma multiplicação, isso aqui vai dar 2 décimos, né? Agora nós temos o denominador aqui comum. Qual é a fração que representa a parte da barra do doce de leite que Helenice comeu a mais do que Roberto? Só pegar 4 décimos e tirar 2 décimos que você vai encontrar a opção correta. E para a gente encerrar aqui na questão 26, Jussara ela é professora de teatro e tem uma turma formada por 16 alunos. Para realizar uma apresentação, ela vai organizar esses alunos em grupos e cada grupo formado deverá ter a mesma quantidade de alunos. Jussara também determinou que não terão grupos formados por apenas um aluno e também não terá um grupo único de 16 alunos. De acordo com a quantidade de alunos por grupo, quantas possibilidades Jussara tem para organizar esses alunos? Então ela vai formar alguns grupos, por exemplo, 16 grupos de 1 não pode porque ela não quer um grupo único, né? Com apenas uma pessoa. Nenhum grupo único com 16 alunos, então isso ela não quer. Daí você tem que pegar esse 16, você consegue fatorar ele. Um exemplo, eu posso formar 1, 2, 3, 4 grupos, cada grupo com 4, se eu somar isso vai dar 16. Ou eu posso pegar 8 alunos com 8 alunos, isso vai dar também 16. Grupos com a mesma quantidade de alunos. Daí você precisa pensar um pouquinho, né? Se tem mais opções, a soma tem que dar 16 e o número de pessoas no grupo tem que ser o mesmo. Você pode usar um raciocínio lógico ou fatorar o que você achar mais fácil. Bom, galera, foi isso. Como eu disse, espero ajudar de alguma forma, explicando ali as questões. Brevemente estarei postando para vocês o gabarito bonitinho da prova. Então, continue ligado no canal. Até mais e tchau!